Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre manutenção automóvel. Da mesma forma que é importante cuidarmos da nossa saúde, é importante cuidar da saúde do nosso automóvel. Para isso, convidamos duas marcas especialistas que vão falar sobre todas estas questões que alguns de vocês sabem. Tenho a certeza que há muitas outras questões que eu não sabia e que vamos ficar a saber com os nossos convidados. Fiquem connosco, vamos começar mais um episódio. Hoje tenho como convidados a Maria Eduarda a representar a Yokohama. Olá Maria Eduarda, muito bem-vinda. Obrigada por estar connosco. E o meu querido Paulo Borralho da Benecar. Olá Paulo, bem-vindo também. Obrigada aos dois por estarem connosco. Parabéns pelos vossos prémios, pelas vossas marcas premiadas. Quando estava aqui a organizar as perguntas para o nosso episódio, que é sobre manutenção automóvel, fiz aqui uma ligação, pois vocês vão dizer se faz mais ou menos sentido, em relação à manutenção, salvo seja, que temos que fazer também em relação à nossa saúde. Ou seja, quando o nosso corpo também começa a dar alguns sinais, se nós ignorarmos, mais à frente a fatura vai ser mais cara, que é fatura, entre aspas, para a saúde, mas não deixa de ser fatura também, sem aspas, mas que no carro é mais ou menos a mesma coisa, no carro ou automóvel é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, há um conjunto de cuidados que nós devemos ter preventivamente em relação ao nosso automóvel, porque senão pode acontecer que temos surpresas desagradáveis. Em relação à manutenção automóvel, Maria Eduarda, começa mesmo nas tarefas mais simples. Quais são, assim, os pontos mais importantes? Assim, se tivéssemos que explicar lá para casa, para quem nos está a ver, quem vai depois partilhar este episódio, quais são, assim, os pontos mais importantes no que diz respeito, por exemplo, verificar a pressão dos pneus no automóvel? O que é que devemos ter em atenção? Bem, como disse, tem toda a razão, tudo o que é manutenção preventiva. Sim. E preditiva também pode evitar graves problemas na condução e na viatura, para além da verificação que temos que fazer aos pneus. Também convém no todo fazer essa manutenção. Não é só este aspecto. Não é só o aspecto dos pneus, não é? Porque todos os outros aspectos, nomeadamente verificar a direção da viatura, os travões, os próprios fluidos, tudo isso tem que ser feita uma verificação básica, digamos, porque tudo isso pode impactar depois de forma negativa no comportamento e no desempenho dos próprios pneus. Exatamente. Relativamente aos pneus em concreto, verificar efetivamente a pressão com regularidade é de extrema importância. Certo. Ela deverá ser verificada uma vez por mês ou muitas vezes antes de fazermos uma viagem mais longa. Que devemos verificar a pressão, porque ela vai afetar o rendimento do próprio pneu e da própria viatura, se a pressão não for a mais correta. Por outro lado, devemos estar também atentos temos que verificar e estar atentos à profundidade que o piso do pneu tem. Quando falo em piso, falo no relevo, naquele desenho que o pneu tem em toda a sua circunferência e que está instituído de forma legal que tem que obedecer como mínimo a 1,6 milímetros. E isto é algo que realmente todos os condutores deveriam ter em atenção, porque abaixo deste limite mínimo o pneu já não desempenha qualquer função que possa dar continuidade à segurança de condução. O que quer dizer que se pode tornar aqui um perigo. Um dos perigos Falou aqui em relação ao piso, eu depois vou voltar mais à frente no tipo de viagens. Trouxe aqui 2 casos meus para ouvir a vossa opinião sobre algumas viagens que costumamos fazer de carro, mas agora pedi aqui ao Paulo, e uma vez que a Maria Eduarda nos falou muito bem, só para explicar um bocadinho também melhor para quem eu estive a ler sobre isto, mas para explicar melhor a quem nos vai estar a ver e ouvir, qual é que é a diferença, se podemos falar assim, tópicos, diferenças entre uma manutenção de prevenção, que a Maria Eduarda também referiu, e uma de correção. Então, pegando um bocado naquilo da saúde que estavas a falar, da nossa saúde pessoal, saúde. A saúde do carro também é importante e tem que ser analisada regularmente. Certo. Isto não é uma manutenção preventiva. Isto é, eu gosto muito de associar o carro, como a saúde do carro com a nossa saúde. É como o motor é o coração que bombeia tudo. Perfeito. E os pneus também são como os nossos braços e as nossas pernas. Se não estiverem bem, a gente não vai conseguir andar. É exatamente esse problema. A manutenção preventiva. Preventiva é aquela manutenção mais económica e mais indicada para o nosso carro. Se a gente for verificar regularmente todo o carro, fazer uma revisão do carro regularmente, geral, não é? Fica muito mais económico do que a gente apenas agir para correção, para corrigir.
Ou seja, há um problema, tenho mesmo que ir. Fica muito mais dispendioso para um utilizador de um carro gastar numa manutenção de correção, porque a manutenção de correção muitas vezes é normalmente por falta de manutenção de prevenção. Eu estou a ouvir o que me parece óbvio, não é? Agora sim, ouvindo, isto é óbvio, mas será que as pessoas têm esta consciência? Porque é um bocadinho, é o mesmo que, como estavas a dizer, em relação à saúde, nós todos sabemos o que é que temos que fazer. Se temos uma dor de cabeça persistente, que não passa com um paracetamol, temos que ir ver que há mais alguma coisa atrás. Se o carro está a fazer um barulhinho, engraçado, ontem quando estava no regresso a casa, a pessoa que estava a contar disse, não estás aqui a ouvir um barulhinho que vem no pneu? No pneu, como é que consegues perceber? Há também aqui um bocadinho para o condutor, imagino isto, e como estávamos a fazer o paralelo com a saúde, há alguns sinais que o automóvel vai dando que nos deve, não é? Assim que possível, né? E assim que possível tem a ver aqui com a minha próxima questão, quando nós temos um conjunto de sinais, devemos ir logo fazer esta verificação, ou existe também aqui uma questão de uma regularidade de X em X tempo? Devemos ir verificar, mesmo que não tenhamos nenhum sinal, nenhum barulho ou nenhuma luzinha a acender. Eu estou aqui a pôr numa linguagem mais simples, não é? Sim. Devemos ir ver isto regularmente. Assim que houver alguma anomalia, claro que tem que se ir ver se numa cena, alguma coisa que não seja normal na normal utilização do veículo, isso tem que ser logo analisado. Um barulho. Um barulho, uma luz que acende no painel de bordo ou alguma coisa assim. Isso não é algo normal. Não é algo normal. Isso aí temos que fazer logo uma manutenção, lá está, faz parte da manutenção preventiva. Quanto ao X em X tempo ou em quilómetros, isso depois depende sempre de marca. Há certas marcas que trabalham de 2 em 2 anos e 30 em 30 mil quilómetros. Okay. Outras trabalham de ano a ano e de 15 em 15 mil quilómetros. Mas não quer dizer que, por exemplo, se fizer 15 mil quilómetros em menos de um ano, não vai ao final do ano, não vai fazer a manutenção. Tem que fazer, se calhar, logo assim que fizer os 15 mil ou os 30 mil, no caso dos carros de 30 mil quilómetros. E não deixares passar os 2 anos ou um ano. E por regra, a malta deixa passar um bocadinho. Pois, e depois se calhar fica mais dispendioso. Sim, o prejuízo é muito maior. O prejuízo é maior. E o mesmo que acontece com a saúde, no fundo, este paralelismo. Sim. Aqui a questão de, quando estamos a falar do automóvel como um todo, mas começando aqui a afunilar um bocadinho mais para a parte dos pneus e da manutenção, quando nós vamos, por exemplo, estava a dizer que ia falar-vos aqui de um exemplo nosso, da nossa família, nós fazemos pelo menos uma vez por ano uma viagem longa à neve. Há cuidados especiais neste tipo de viagens. Há bocadinho a Maria Eduarda estava a falar do tipo do piso e eu associei a esta viagem. Quando as pessoas vão têm programado uma viagem mais longa, que cuidados é que devem ter, ou que preocupações, o que é que podem prevenir antes de uma viagem, por exemplo, à neve, como nós fazemos? Falando especificamente no caso da neve, sabemos que existem no mercado pneus específicos para condições de verão, digamos, tempo seco, e para condições de neve, que são chamados pneus de inverno. Quando fazemos uma deslocação à neve, para além dos cuidados que eu já apontei anteriormente, da verificação da pressão, da verificação da profundidade do piso, deveremos também ter em atenção a utilização, se não temos um pneu de inverno na nossa viatura, temos que ter os cuidados necessários para colocar as tais correntes. Para podermos circular em segurança naquilo que é neve. No entanto, atualmente, cada vez mais os fabricantes, e o caso da Yokohama o mesmo, estão a apostar numa gama de produto que consegue ter características muito boas e uma condução bastante segura, tanto em condições de seco como de molhado ou neve, certo. Que são chamados os pneus all season. All season. Todas as estações. Aliás, como o próprio nome indica, para todas as estações, e cada vez mais há automobilistas efetivamente a optar por este tipo de pneu, porque lhes permite fazer uma viagem que pode ser à praia, com tempo seco e sol, como fazer uma viagem à montanha, com neve, ou para condições mais adversas do tempo. Do piso. Lembrei-me disso porque na Suíça, que era onde os meus pais viviam, é obrigatório fazerem a troca dos pneus de verão para inverno, é mesmo obrigatório. Quem é apanhado no inverno com pneus de verão leva uma multa, enfim, não é nenhuma brincadeira. Correto.
Acontece isso na Europa, nomeadamente na Europa, não só na Europa Central, por exemplo, em Itália acontece o mesmo, e por lei realmente há uma obrigatoriedade de alterar os pneus e passar os pneus de verão, fazem aquela temporada. Exatamente. De verão para inverno, porque são invernos bastante rigorosos. Claro, é diferente. Bastante rigorosos em matéria principalmente de neve. Aqui no nosso país e nos países aqui do sul da Europa, em Espanha também, embora em algumas zonas de Espanha, por exemplo, naquela zona onde também já neva bastante, sim, aí também já há a necessidade de fazer a troca dos pneus. Quando estamos a falar em relação à Benecar, ainda aqui nas recomendações para estas viagens longas, na Benecar, quando os clientes vos procuram e dizem, olha, vou em março, em abril vou à neve, que cuidados é que devo ter? Devo verificar os pneus? Sim, senhor, os pneus é muito importante. E os óleos e essas... Se for uma viagem muito grande, os pneus é muito importante. Também o nível do óleo, os líquidos de refrigeração, tudo isso. Verificar, por exemplo, se formos no verão, muitas pessoas gostam de usar o ar-condicionado, verificar se o ar-condicionado está em funcionamento, em correto funcionamento, se tiver alguma no verão e no inverno, não é? Se for para a neve também quero ir com aquilo quentinho. Mas, verificar, sim, não é? Sim, verificar tudo. Coisas que eu não penso. Lá está, é fazer aquela manutenção preventiva. Por exemplo, também para a Espanha, se formos para a Espanha, neste caso, se quisermos fazer uma viagem grande e incluir ir para a Espanha, temos que levar sempre 2 triângulos e um kit de luzes suplente, porque é a regra lá do país, do nosso país, Nuestros Hermanos, que eles têm essa regra de, se nos formos mandados parar pelas autoridades lá, temos que ter 2 triângulos e um kit de luzes suplente. Aposto, pessoas que nos estão a ouvir, que não vou dizer todos, não vão as pessoas caírem em cima de mim, não é? Mas que muitos de nós não sabíamos isto. E, portanto, já é caso para vos pedir para subscrever o nosso maravilhoso canal. Aproveitem, porque há outros episódios que nós falámos aqui anteriormente sobre automóvel. Podem fazer aqui a ligação, isto faz aqui uma roda completa, já falámos aqui algumas coisas sobre automóvel. Partilhem o nosso conteúdo com os vossos amigos, com as vossas empresas, com os vossos grupos do WhatsApp. Ativem as notificações para receberem os nossos episódios em primeira mão e, muito importante, deixem um like, nós gostamos de likes. Quando estamos a falar de automóvel, há aqui um aspecto no meu alinhamento, e eu confesso que vinha a falar, ontem estava a falar com o Pedro, e disse, não sabia que isto era assim, que tem a ver com os travões, a eficácia dos travões. É uma coisa que é preocupante se nós pensarmos, não é, na função que o travão tem no carro. Qual é que é aqui a relação? Portanto, o travão tem que ser muito eficaz. Ponto final, parágrafo. Em que medida é que o pneu é também importante nesta função do carro, não é? Que relevância é que tem? Ou seja, pastilhas novas para o travão são o fator principal, ou o pneu também tem aqui uma palavra a dizer? Bem, o pneu tem uma palavra a dizer. Sempre. Sempre. Mas antes dessa palavra do pneu, eu gostaria de referenciar o seguinte. Os travões. Sim. Pneus. E os amortecedores, e o Paulo depois poderá corrigir-me se eu estiver enganada, eu diria que são o triângulo de segurança da viatura. Pneus, travões e amortecedores. Pneus, travões e amortecedores. Exato, porque este é o primeiro elemento a ser chamado, numa situação de emergência de condução, é o primeiro elemento a ser chamado para tentarmos imobilizar a viatura. De qualquer forma, e agora voltando à palavra do pneu e à palavra final do pneu, que é muito importante, repare, se nós pensarmos que um carro possui entre 40 mil a 60 mil peças, e se pensarmos que 4 dessas peças são os pneus, e que são eles que conseguem manter o carro seguro à superfície, pois aí realmente verificamos que o pneu é vital e é muito importante na prevenção de qualquer tipo de acidente. Certo. Porque é ele que vai ajudar todo o outro sistema a travar num menor espaço de tempo possível, o menor espaço de tempo de travagem. Atualmente, e com a entrada em vigor das etiquetas europeias, certo. Que também os pneus começaram a ter, felizmente, todos os consumidores neste momento já podem, através dessa etiqueta, perceber, porque está lá a indicação, do tempo de travagem
e do comportamento que cada pneu tem em travagem, tanto em piso seco, mas mais importante que em piso seco, o tempo de travagem em piso molhado. E já todos os consumidores conseguem aceder a essa informação através dessa etiqueta europeia que vem e é obrigatória em todos os pneus. E ainda bem. E ninguém pode dizer, não sabia disto. Sim. Eu nunca mais volto a dizer, e isto fica gravado, ao meu marido, que não dá para comprar um pneu um bocadinho mais barato. Não. Assumo. Porque tem que ser este pneu e o homem é rigoroso com os pneus e ainda bem. Quando estamos a falar aqui, porque a Benecar tem uma oferta grande de marcas e modelos de automóveis, não existindo assim uma especificação, como é que vocês têm nesta vasta oferta uma vantagem face à concorrência? Vamos falar aqui um bocadinho da concorrência. Já venho aqui à Maria Eduarda. Voltando à parte da grande variedade que temos muitas marcas e muitos segmentos, seja do SUV ou utilitário ou citadino. Temos regularmente em estoque 2.000 viaturas só num espaço. Claro, cidade do automóvel, não é? Cidade do automóvel. A vantagem que temos em termos dos serviços oficinais, de várias marcas que temos, nós seguimos sempre o plano de cada marca. Tanto que eu estava a falar há bocado, por causa de certas marcas que seguem 2 em 2 anos das revisões e das manutenções, ou outras de 1 em 1 ano, é por aí. A gente segue sempre o plano que a marca tem para os carros. Se for uma marca, por exemplo, uma marca alemã, segue 2 em 2 anos, se for outras, por exemplo, de 1 em 1 ano de revisão. E a gente segue sempre os planos da marca. Temos umas oficinas próprias, oficinas próprias, que seguem os planos das marcas. Por isso estamos sempre, acho que é uma vantagem que temos e lá está, temos a garantia total de todos os carros que são vendidos na Benecar nas nossas oficinas próprias. É uma vantagem competitiva, então. Sim. Portanto, o cliente sabe quando vai com a marca A ou B ou C que o plano para a marca A pode não ser igual à marca B, assim sucessivamente. Quando nós estamos a falar do mercado automóvel, da manutenção, prevenção, é necessário falar também de futuro e de sustentabilidade. Aliás, é incontornável esta palavra nos nossos dias. Eu conheço algumas pessoas, próximas até, não vamos dizer os nomes porque eu sei que vão ouvir este episódio, vão ver e ouvir, que acreditavam, vamos pôr isto no passado, que dar uma segunda vida a um pneu usado era também apostar na sustentabilidade. Hoje sabemos, alguns de nós, e eu espero que a partir daqui que fique ainda mais claro, que esta segunda vida que se dá a um pneu que já foi usado pode constituir um perigo quando se vai para a estrada, quando vamos conduzir. É verdade isto? É assim linear? O que é que nós podemos dizer? Pessoas que acham que estão a falar de sustentabilidade, mas quando estamos a falar de pneus usados não é assim tão sustentável quando queremos aliar à segurança nas estradas, não é? É a segurança de todos nós. Sem dúvida. Um pneu usado, em matéria de segurança, oferece nenhuma. Esta é a realidade e de forma, assim, bastante clara. Nós, quando estamos a utilizar um pneu usado, na maioria esmagadora das vezes, não sabemos qual é a origem do pneu. Até podemos olhar para o pneu e parecer que está muito bem a olho nu, digamos, se me permite a expressão, sim. Mas no seu interior ele muitas vezes traz alguns danos que são imperceptíveis e não temos qualquer tipo de controle sobre o uso que foi dado a esse pneu. Esses pneus, e pegando um pouco num ponto anterior da nossa conversa, em que dizíamos que em muitos países da Europa temos que fazer a troca dos pneus, passar daquilo que é o uso no verão para o uso no inverno, e essa troca de pneus, esses pneus que são trocados e que deveriam, e aí sim, por uma questão de sustentabilidade, deveriam ir para reciclagem, até para reaproveitamento em muitas coisas que é feita, nomeadamente parques infantis, as relvas artificiais, tudo isso. E esses pneus são aproveitados, em vez de ir para essa reciclagem, são aproveitados e entram, nesta altura, sem grande controle ou sem controle algum, diria eu, no nosso país, e são colocados nas viaturas sem que muitas vezes os consumidores tenham a noção ou que se lhes seja explicado efetivamente os perigos que correm na pouca segurança que esses pneus oferecem. Portanto, eu diria mesmo que pneus sem conhecermos a origem, sem sabermos que uso anterior é que eles tiveram, muitas vezes entram-nos aqui com a profundidade de piso que é exigida por lei, abaixo daquilo que é esse limite, abaixo de 1,6. Muitas vezes entram aqui pneus de inverno que já vêm completamente usados de um inverno rigoroso noutros países e que são colocados aqui em pisos secos. Portanto, se nós pensarmos, todos nós pensarmos que levamos os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos filhos dentro das viaturas e
que levamos naquilo que é o único contacto que existe entre a viatura e a superfície, que são os pneus. Que levamos algo que não é de qualidade, se pensarmos nisto, com certeza que não voltamos a utilizar aquilo que é designado por um pneu usado. Portanto, pessoas, ficou claro, se tínhamos dúvidas, e alguns de nós, eu sei de pessoas que ainda têm dúvidas em relação a este ponto. Eu acho que esta questão de nós gostamos muito do nosso carro, do nosso automóvel, não é? Fofinho, confortável, bonito, mas depois há toda esta parte que, pronto, que é um bocadinho mais, e a palavra esta, negligenciada, e no fundo estamos a negligenciar a nossa própria segurança, como no nosso corpo estamos a negligenciar a nossa saúde. Falamos, continuando aqui em relação à sustentabilidade, e porque tenho aqui uma nota que quer dizer exatamente como está aqui, para não me enganar, que diz o seguinte: eu gostava de ter o vosso comentário, a vossa opinião sobre este tópico, que diz: a União Europeia aponta 2035 como a data limite para o fim dos motores a combustão. Como é que a BNK se está a preparar para esta tendência, não é? Isto é uma tendência, portanto, para esta diretiva, com as tendências mundiais, aqui sim, da sustentabilidade. Paulo, o que é que nos podes dizer? Esse fim dos carros com a motor a combustão, de carros novos. Sim, nós trabalhamos com seminovos e usados, vamos estando sempre à mercê do que o mercado dos novos traz, mas com os anos a seguir. Por exemplo, atualmente ainda não existe muito no mercado aqueles veículos elétricos usados, e também não têm tantas próprias garantias das baterias nas marcas, nem eles próprios sabem explicar ainda bem como é que isso funciona. Mas lá está, em 2035 a tecnologia vai evoluir sempre, está sempre a evoluir, e em 2035 as baterias de 2035 já não são as de agora, tudo o que pode evoluir. A gente estamos sempre atentos ao mercado e a tudo o que se está a passar. Mesmo em termos de serviços oficinais também, temos os nossos colaboradores estão a ter sempre formação contínua e constante relacionada com estas medidas que estão a ser tomadas. Com a evolução, não é? Porque 2035 é já ali, não é? Sim. Parece que ainda falta muito, mas significa que tem que haver aqui uma preparação, ou que já está a haver uma preparação, quero acreditar, nas vossas marcas premiadas. Em relação, pegando aqui, Maria Eduarda, na Yokohama, os carros elétricos, e eu tenho mesmo esta curiosidade, interferem com a durabilidade, na durabilidade dos pneus? O que é que nos pode dizer sobre isto? Posso dizer algumas coisas, mas antes de chegar aí também gostaria de só acrescentar um ponto àquilo que o Paulo acabou de dizer sobre esta situação de 2035 e o final dos motores a combustão. Só para acrescentar o seguinte ponto: eu penso que é importante realmente que nós estejamos a dar este passo, que é importante, porque como a Sofia diz, 2035 é já ali. É importante porque inclusivamente isto pode ser, é um passo histórico até para tentar acabar com a nossa dependência daquilo que é o petróleo. De facto, nós temos que, de uma vez por todas, começar a pensar mais verde. E eu penso que neste momento esta consciência ecológica começa a ficar bastante enraizada e é bom. E é bom. Por outro lado, relativamente àquilo que diz respeito aqui ao nosso país em concreto, aquilo que vejo, ou parece-me ver, posso estar enganada, algum atraso, porque nós, para a partir de 2035 termos todos os carros elétricos, nós vamos precisar de infraestruturas imensas naquilo que diz respeito aos carregamentos, não é? Porque, repare, se nós pensamos tanto no setor, naquilo que é o setor privado, não é? Das deslocações que os privados têm, daquilo que é os públicos e os transportes públicos e as deslocações, quer dizer, nós vamos ter que ter aqui um sistema de carregamento, um sistema dinâmico de carregamento que nos permita uma mobilidade realmente totalmente elétrica. Claro. E, enfim, não vejo ainda, porque 2035 é já ali e parece-me ainda não ver uma mobilização muito grande na criação dessas infraestruturas em quantidade que nos permita realmente dizer adeus aos carros dizer adeus àquilo que é a combustão interna. E estamos preparados. E estarmos preparados. Se calhar é como normalmente acontece quando se estiver a aproximar o ano 2035, as coisas acontecem. Vamos ver. As coisas Sou acontecem. Eu otimista a pensar, mas de facto ainda aliás, existe. Segundo algumas estatísticas, repare, mesmo a nível da Europa, acho que vamos precisar de uns 65 mil milhões de carregamentos, não é? De sistemas de carregamento para que as viaturas e para que nós todos possamos andar aí na nossa mobilidade verde. Quanto à questão concreta da durabilidade. Repare, um carro elétrico
Um carro elétrico é mais pesado do que um carro normal, claro. Porque é que ele é mais pesado? Porque ele é o peso da bateria. Então, também num carro elétrico, nós quando ligamos o carro, quando aceleramos o carro, quer dizer, a potência máxima dá-se imediatamente. Isto faz com que a força de tração seja maior e pode efetivamente afetar os pneus. E é também por isso que a Yokohama tem uns componentes, digamos que compostos completamente distintos daquilo que é a fabricação de pneus concretos para viaturas elétricas. Exatamente para que o pneu possa suportar, digamos assim, esse peso extra que os carros elétricos têm, que é o nosso Advan Decibel. Ai, que bem. Que para além, como o próprio nome indica, porque para além de termos que criar um pneu específico para os carros elétricos, repara que o próprio pneu também tem que ter outra componente, que não focou, mas já agora eu vou acrescentar. Não sei. E que tem a ver com o ruído do mesmo. Porque repare, um carro elétrico à partida é um carro silencioso. O carro, ao ser silencioso, e há pouco também referia que estava a ouvir um barulhinho. Quando o carro é silencioso, o que é que vai acontecer? O ruído exterior do rolamento do pneu vai ouvir-se mais, não é? Certo. Então, também os fabricantes, e também a Yokohama, naturalmente, na vanguarda de toda esta tecnologia, têm o cuidado de efetivamente fazer um pneu menos ruidoso. Daí ele chamar-se Advan Decibel. Portanto, tudo isto tem a ver com a diminuição do ruído, porque é isso que se quer. Nós não queremos andar num carro elétrico que é silencioso e de repente estarmos ali a levar com o ruído do pneu, o ruído exterior do rolamento. Faz todo sentido, muito bem, tudo alinhado. Perfeito, convidados maravilhosos, pessoas, ponham os olhos e os ouvidos nisto e aproveitem para subscrever o canal. Se estão aqui e ainda não subscreveram, é agora o momento, vou dar tempo a vocês carregarem subscrição, ativar notificações, receber os nossos episódios em primeira mão, aproveitem para ver o resto do conteúdo, há conteúdos relacionados com o que estamos aqui a falar, muito importantes, fecham aqui o ciclo, fecham ainda não fecham, porque ainda vamos falar mais sobre automóvel, e deixem o vosso like, comentários e questões. Nós estamos atentos para responder. Estávamos a falar há bocadinho da concorrência, já aflorámos aqui a forma como as vossas marcas, a Benecar e a Yokohama, se distinguem e se posicionam em relação à concorrência, mas se conseguíssemos aqui afunilar um bocadinho, até para quem nos está a ouvir, perceber porque é que vocês são premiados no Prémio 5 Estrelas. Paulo, em relação à Benecar, sabemos que têm parcerias estratégicas, que fazem toda a diferença na vossa comunicação, se calhar há outras vantagens competitivas em relação à concorrência que nem toda a gente sabe. Queres partilhar um bocadinho connosco? Sim, além da Benecar marca, que temos as nossas parcerias estratégicas, se calhar, que são mais visíveis, que é na televisão, na rádio. Tudo isso. Nós também, voltando aqui ao tema de serviços oficinais, a nossa oficina, já que a gente oferece garantia total a todos os clientes, que a gente, como também falei anteriormente, vendemos para todo o país, nós temos uma rede de oficinas parceiras em todo o país, inclusivamente nas ilhas, para facilitar o processo de garantias para os clientes. Por exemplo, um cliente que seja dos Açores, a gente não vai pedir ao cliente para vir trazer o carro à Benecar, às nossas oficinas, para usar a garantia. Neste caso temos redes de oficinas parceiras em todos os pontos do país que dão essa possibilidade ao cliente. Se o cliente preferir, por exemplo, se for um cliente se calhar ali de Leiria ou assim, vai sempre usar as oficinas próprias. Nós temos sempre preferência às nossas oficinas a esses casos. Certo. Mas na impossibilidade do cliente não conseguir usar isso, nós temos essa vantagem. Essa rede de oficinas que é uma vantagem também para uma vantagem competitiva em relação à concorrência, neste caso que estavas a dizer. Há uma concorrência, muito bem. E em relação à Yokohama, o que é que nós temos aqui, o que é que nos pode dizer de posicionamento que os distingue da concorrência? O que é que podemos falar? O que é possível falar? Podemos falar de várias coisas e quem nos distingue, afinal, é o próprio produto é que faz essa distinção. É do conhecimento geral que quem procura Yokohama procura qualidade. Isso sem dúvida. Tecnologia japonesa, sempre na vanguarda, um pneu premium
que oferece aquela segurança, que oferece também durabilidade, porque isto tem sido ao longo de muitos anos uma das investigações feitas pela Yokohama, conseguir aliar a alta qualidade e a durabilidade, e depois também a eficiência do pneu, isto é, naquilo que é a poupança de combustível, porque repare, nós sabemos que atualmente o consumidor está mais exigente. E ainda bem que assim é. O conhecimento que o consumidor tem de todo este leque de situações, tanto das viaturas como dos próprios pneus, é cada vez maior, e esse cliente procura acima de tudo estes pontos que eu referi: a qualidade, a segurança e a eficiência do próprio pneu. Também é verdade, e como já há pouco referimos num das outras questões que aqui abordámos, cada vez mais eu também tenho essa noção de que nós temos uma consciência ecológica muito maior, e todos os consumidores, todas as pessoas começam a tomar realmente essa consciência e a preocupação com a pegada com a pegada ecológica, e não há dúvida nenhuma que aí é algo que diferencia a Yokohama, digamos, de todas as outras marcas, porque a Yokohama foi sempre, desde sempre, muito preocupada com o meio ambiente. Eu posso lhe dizer que no Japão, dos 8 pontos que nós temos produção própria, todos eles são emissão completamente zero. Portanto, e devo dizer-lhe que isto está a funcionar desta forma desde março de 2006, portanto, ainda se calhar nós não falávamos tanto em ecologia, em meio ambiente, em pegadas ecológicas, não tínhamos essa preocupação, e já a Yokohama era uma das grandes prioridades da Yokohama assegurar, portanto, tanto nos pontos de produção como nos próprios produtos que fabrica, ter essa preocupação. Eu diria até que o nosso conceito generalizado de marca é cuidar do futuro. Este é o nosso lema, mas é mesmo sério, desde a reflorestação, a plantação de árvores. Portanto, a Yokohama, com tudo isso, contribui para preservar efetivamente o meio ambiente. Muito bem. Isso é uma realidade. E esse é algo que nos distingue também. Da concorrência. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida. Meus queridos, depois que poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar, no fundo estamos a falar de saúde dos nossos automóveis, e fizemos aqui esta analogia em relação ao nosso corpo, e o carro também tem um conjunto de peças e os pneus, os travões. Falámos aqui de uma série de componentes em que devemos estar atentos. Falámos dos fluidos, aqueles que eu conhecia, aqueles que vocês nos ensinaram. Acho que foi um episódio muito, muito completo. Estamos mesmo a chegar aqui ao final. Quero agradecer aos dois pela vossa partilha. Parabéns pelos vossos prémios. Muito obrigada a Benecar e Yokohama por estarem connosco, por serem marcas premiadas e por, no fundo, estarem aqui a dar também, a inspirar outras marcas a percorrer este caminho e a fazerem brilhar as vossas marcas. Pessoas, foi mais um episódio espetacular que trouxe informação importante. Estamos a falar da saúde do nosso automóvel e, por isso, partilhem com os vossos amigos, com as vossas empresas. Deixem-nos os vossos likes, muito importante, e as vossas perguntas, os vossos comentários. Ativem as notificações para receberem todos os episódios. Há muito conteúdo espetacular que já gravámos com convidados tão bons como os convidados que eu tive hoje. Muito obrigada e vemos na próxima semana. Um beijinho a todos e até lá.